Vamos estudar a palavra de Deus? Hoje vamos falar do livro e o sangue, né? Deus, através dos tempos, sempre quis renovar o relacionamento com as pessoas, com os homens, né? E porque Deus, Ele ama o ser humano, né? Ele quer salvar o ser humano. E Ele quer estar perto, né? Quer ser o Pai próximo. Mas para isso ele precisa fazer uma aliança com o povo, né? E o povo também fazer uma aliança com Deus. E Moisés, né, ali no Êxodo capítulo 24, o versículo de 1 a 8, fala um pouco que Deus mandou, né, que os anciões, né, os líderes ali, né, e Moisés encontrasse com Deus para que Deus passasse as orientações para o povo. E o povo deveria guardar o livro, né, as palavras do livro, e também guardar a aliança com o sangue, né? Toda vez que eles pecassem, eles deveriam sacrificar um cordeiro, um animal, né, ali um cordeiro perfeito, né, e o sangue dele ia perdoar os pecados, ia lavar os pecados do povo, né? Então ali Moisés foi e ensinou o povo, né, as 12 tribos de Israel, sobre o livro, né, sobre ali as leis, né, que Deus queria que eles aprendessem. E também fez com que os jovens ali, né, fizessem um holocausto, né, matasse ali os cordeiros e pegasse o sangue, né, e aspergisse sobre o altar, né. E ali diz que ele pegou o livro da aliança e leu para o povo, né, para o povo poder se obedecer à palavra de Deus, né. Então aqui a gente fala que a gente tem que ser obediente à palavra de Deus e também guardar, e também eles tinham que fazer o sacrifício, né, para que fosse perdoados os seus pecados quando eles pecassem, né, porque senão eles tinham que ser destruídos, né, porque o salário do pecado é a morte. E ali eles ouviram, né, o livro, né, as instruções do livro da aliança, e também eles falaram, né, tudo o que o Senhor falou nós faremos e vamos obedecer, né? Então Moisés pegou o sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então ali era como se o Senhor estivesse confirmando, né? Então é importante, né, a gente saber também que Jesus fez a mesma coisa, né? Ele morreu na cruz, né, pelo sangue do Cordeiro tira o pecado do mundo, né? Ele fez uma aliança conosco, né, hoje. E todo aquele que aceitar Jesus como Salvador, né, que confessar seus pecados a Jesus, é perdoado através do sacrifício dele, né? Mas aqui o povo diz assim, ó, tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Isso é difícil, né, irmãos? Porque ali eles falaram isso, mas quando Moisés foi até o monte, né, eles fizeram bezerro de ouro e adorou outros deuses. Né? Às vezes nós somos assim também, né? Às vezes nós fazemos um compromisso com Deus e não cumprimos. Então a gente tem que tomar cuidado para não prometer nada, né? E sim tentar fazer o que é certo, fazer o que Deus nos pede na palavra de Deus, né? O livro da aliança, né? Devemos guardar a palavra de Deus, né? Toda a palavra é inspirada, né, por Deus, então nós temos que guardar toda a palavra e crer no sacrifício de Jesus, né? E não crer em nós mesmos, né? Não achar que a gente pode andar sozinho, né? Porque eles na mesma hora que eles falavam que ia obedecer, mas não conseguia. E Paulo falou sobre isso, né, em Romanos capítulo 7, o versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É só Jesus, né? Então está dizendo ali, eu sou miserável, eu não consigo guardar a aliança. Por isso que Jesus teve que morrer na cruz, irmãos. Porque aí toda vez que a gente pecasse, a gente falasse com Ele, renovasse o nosso relacionamento com Ele. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem.
Mas se a gente for lá e pedir perdão e confessar nossos pecados, nós restabelecemos o relacionamento com Deus. Então esse é o processo. E também, quando a gente toma a Santa Ceia, tem um versículo que Jesus falou, né? Lá em Mateus capítulo 26, o versículo 27 e 28, fala assim: Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Então, toda vez que a gente faz o ritual da aliança, ou da Santa Ceia, o lava-pés, e a gente come do pão e do vinho, né, do suco, na verdade do suco de uva, que simboliza o quê? O corpo e o sangue de Cristo. Então, toda vez que a gente faz aquilo ali, aquele ritual da Santa Ceia, nós somos perdoados os nossos pecados. Então é importante a gente tomar a Santa Ceia, para a gente renovar o relacionamento com Deus, nossos votos. Então, irmãos, aceite, né, o sangue de Jesus. Né? A nossa natureza é frágil, vulnerável, né, pecaminosa. E temos uma tendência, né, de fazer o mal, que nós vivemos no mundo do pecado, né? E por isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, deixar Ele trabalhar na nossa vida, para que a gente possa vencer o mal. Paulo disse, né, que ele era um miserável, ele não conseguia sozinho. Nem eu e nem você consegue ser perfeito. A Bíblia diz que não há na terra nenhum santo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da graça e da glória de Deus. A Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso, né? Então, nós precisamos pedir ajuda lá do alto. Somente com o poder de Deus e de Sua palavra, com o Espírito Santo, nós poderemos vencer. Né? Então, que Deus te abençoe, que você busque ao Senhor, e deixe o Espírito Santo, guarde a palavra, né? E renove os seus votos com Deus, né? Através do sacrifício, né? Através da aliança com Deus. Né? Lá atrás era através do sacrifício, né? Hoje é através do batismo e também da Santa Ceia. Né? Quando a gente aceita Jesus, nós nos tornamos filhos de Jesus, filhos de Deus. E depois do batismo a gente tem que tomar a Santa Ceia, né? Para que a gente possa renovar os nossos votos com Deus, para que a gente possa ser purificado do pecado. Amém? Que Deus abençoe e guarde essa aliança com Jesus. Né? Ele já fez a aliança de graça, né? Então aceite e seja salvo e seja perdoado os seus pecados. E se pecar, pode falar com Jesus, confessar seu pecado, que Jesus, de todo o coração, né? Que Jesus te perdoa. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.